Quem que está visitando a gente pela primeira vez? Levanta a mão aí. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Quem mais? Tem os PA ali que eu sei que estão visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Tem alguém que está aí no Bobedouro, que eu não estou vendo? Não? Gente, sejam muito bem-vindos ao Meet. Esse é o Meet. Fica com a mãozinha levantada, vocês vão receber uma pranchetinha. E preenche o que tem nela, porque no final você vai ganhar um presente. Quem gosta de presente? Então, anota, preenche tudo certinho, tá? E aí no final, quando você vai indo embora, assim, ó, a Isa que está entregando aqui o pranchetinho, fala com a Isa, eu tenho direito a um presente. O Matheus também, ó. Fala com os dois, eu tenho direito a um presente, que eu vim aqui a primeira vez. Por favor, quero meu presente. Tem alguém que não levantou a mão? Vamos ouvir? Deixa eu ver. Então, pessoal, tá falando? Nós somos o Meet. Essa galera maluca por Jesus, que ama estar na presença dele e busca conhecer ele mais e tornar ele conhecido. Que bom que você está aqui hoje. Eu queria orar com vocês antes de a gente começar esse tempo. Então vamos lá. Paizinho querido, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui, Senhor, Pai, a tua geração eleita, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam com uma terra boa, Pai, para que a tua palavra caia e seja frutífera, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo que foi dito aqui, Pai, não seja meu, mas seja do Senhor, Pai, vindo do alto, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, por cada irmão aqui meu, que o Senhor venha dar a eles atenção, que o Senhor venha, Deus, tirar o sono, o cansaço. Sei que alguns estavam jogando futebol, outros estiveram com rotinas corriqueiras, Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor agora venha sobre nós, abre os céus, Pai, e venha sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te perguntar hoje, se numa escala de 0 a 10, como você avalia que está a sua vida? Pode falar, vamos interagir aí. 8? Que mais? 9? Vamos lá, gente. A galera está nota alta. Que mais? Fernanda, você está... 5,5. 5,5, ele reprobou. 10, uau. Quem mais? Vamos lá, gente. Hoje eu estou um 8,5. Hoje, pode ser hoje, outra semana. O que você sentir de compartilhar aqui agora? Vamos lá. 7, 3, olha só. Quem mais quer compartilhar? Semana até 10. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque é bom a gente fazer um diagnóstico como está indo as coisas na nossa vida, vocês concordam? Se a gente só vai vivendo, a gente não tem noção de como foi semana passada, para como foi essa semana, a gente não tem parâmetro para saber como está indo a nossa vida. Eu trabalho com muitas coisas. Faço teste de Airfryer, vídeo no YouTube, de tudo, velho. E uma das coisas é analisar dados. Oi? Tem um vídeo no YouTube, depois eu mostro para vocês. Mas uma das coisas que a gente faz é analisar dados. E a gente tem que comparar semana passada como foi, como está essa semana. A gente tem que fazer isso com a nossa vida também. E eu quero fazer... Eu quero que você fique com essa pergunta na cabeça, de como foi a sua semana, seu dia, como está a sua vida. E a gente vai ler 3 histórias que estão na Palavra de Deus. E pode ser que você se depare em ser uma dessas 3 pessoas. Beleza? Abra lá, Lucas 18, 9. Abriu aí? Está no tela já? Não está? Não passei os versículos para você ler, mas é isso aí. Alguém quer ler? Uma voz imponente. Não? Senão eu vou ler. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta palavra. 2
homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava à noite: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, você disse a tua escala aí, de uma nota de 0 a 10. Agora, olhando para esses dois personagens, quem você mais se identifica? Isso não precisa falar, tá? Você pode responder para dentro do teu coração. Mas, talvez você possa estar se perguntando no seu coração que personagem pode estar mais atrelado a quem você é hoje. E muitas das vezes o nosso coração falou que está um 10 aqui, falou que está joia, mas muitas vezes esses 10, ele não é um 10 muito absoluto, ele é um 10 muito comparativo. Comparativo a quem? O meu irmão está do lado, você que está aqui do meu lado. Às vezes eu estou 10 porque o meu irmão, puxa, ele não foi bem nas provas. Eu, pelo menos, não estudei e fui melhor que ele. Então, eu estou bom. Nossa, eu estou melhor. É um exemplo muito esdrúxulo, mas às vezes a gente faz isso no âmbito espiritual também. Às vezes a gente está aqui adorando, a gente está aqui cantando e fala assim: nossa, não levei uma vida muito bem com Deus, mas pelo menos eu estou melhor que esse cara que está do meu lado, que eu sei os podres desse cara, eu sei o que ele fez, pelo menos eu estou melhor que ele. Eu não peco que nem esse cara aqui, eu não faço os mesmos pecados que esse cara. Muitas das vezes a nossa nota que a gente deu para a nossa semana, nosso dia, ela está relacionada a isso. Comparado com as coisas, nossa, o microfone deu uma abafada, né? Sou eu? Bateria? Não? Mas muitas vezes essa nota que a gente deu é muito comparativa às coisas da nossa vida. Comparativa com os nossos irmãos, com as coisas que os outros têm feito ou deixado de fazer, sabe? E às vezes a gente encara essa situação. E Jesus mostra uma outra realidade, mostrando o publicano. Alguém sabe o que é publicano aqui? Quem não sabe o que é publicano? Levanta a mão. Não sabe o que é publicano? Uma galera. Publicano era o que nós chamamos de alguém que coletava impostos na época de Jesus. Era esse cara, publicano, coletor de impostos. O povo judeu odiava esses caras. Imagina, tipo, alguém de nós chegando aqui: viu, você não pagou imposto, você tem que pagar para mim, Pô, isso é traição, e cara, como você está pedindo dinheiro meu? Esse dinheiro é dessa nação, que está pedindo dinheiro, que não ficava nem no Brasil. Imagina assim, pegava o imposto, não ficava nem no Brasil, ia para os Estados Unidos, esse imposto, entendeu? Era algo tipo: cara, você está traindo a minha pátria, entendeu? E o publicano, justamente esse cara que o fariseu compara, ele fala assim: eu, graças a Deus, não sou igual a esse publicano aqui, ó, que peca, que trai a nossa nação. Eu sou o melhor. Sabe, Jesus nos mostra a diferença no coração dos dois. Sabe, por mais que o publicano fosse reconhecido como esse cara traidor, pecador, esse cara sabia quem ele era. Esse cara sabia que ele era o pior. Esse cara sabia. E sabe o que ele fez em relação a isso? Ele se rendeu, cara. Ele se rendeu diante da presença. Ele bateu no peito: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele não só reconheceu: não, eu sou pecador, eu vou viver minha vida como um pecador, porque eu sei que eu sou um pecador. Não, ele reconheceu que eu sou o pior dos piores. Talvez ele nem tenha percebido o fariseu ali na oração dele. Talvez ele estava lá de joelho, com as roupas quase sendo rasgadas, porque ele entendia que ele era o pior de todos. E sabe, é muito massa como Jesus, ele mostra essas duas realidades,
Porque para aquele fariseu, ele era um 10, mas não era verdadeiramente um 10. Enquanto aquele publicano devia estar no 0 da vida dele, reconhecendo que ele estava na pior fase da vida dele, passando pelas dificuldades que, enfim, sem ajuda. Quem ia ajudar um publicano, sabe? Mas ele reconheceu em Deus que ele era pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem você se reconhece hoje? Como publicano ou como fariseu? Eu não estou aqui para acusar você. Eu não estou aqui para apontar o ponto de você é um fariseu. Teu coração. Mas deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Sabe, esse é um tempo de diagnóstico. Como a gente falou, está olhando mais para dentro do que realmente a nota que você deu hoje. Quando eu disse que eu faço análise de dados de algumas coisas, é porque não necessariamente alguma coisa que está acontecendo é o que você acha que está acontecendo. Você tem que investigar e ir mais a fundo. Sabe, o nosso eu, o nosso ser, ele tem que entender que nós somos pecadores. Entender que de mim e de você não tem bondade nenhuma. Eu e você somos maus, muito maus. Se deixar o mundo nas suas mãos, ou deixar, talvez, se você fosse presidente, será que o Brasil está indo de mal para pior ou estaria subindo, sabe? Sei que tem tantas outras coisas, aspectos em relação a isso, mas pense isso no seu coração. Você está governando a sua vida hoje? E ela está indo bem? Sabe, mais para frente, ali em Lucas 18:15, pode colocar lá, Murilo. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. A gente lê esse versículo bastante em relação a isso. E enquanto eu meditava nessa palavra, tentando buscar o nome para essa palavra, o Senhor colocou no meu coração de que nós precisamos viver o reino de Deus. E sabe, eu falei agora há pouco que para a gente começar a viver o reino de Deus, nós precisamos entender que nós não somos merecedores dele. E o segundo ponto é que nós precisamos ser parecidos com as crianças. Alguém pode me definir uma criança? Aí. O que é uma criança, Mateus? Pessoa que está crescendo. Legal. O que mais? Inocente. O que mais? Oi? Sincera. Paulo, o que define uma criança? Você que é pai? Dependente. Sabe, Jesus fala que nós devemos ser como criança justamente para a gente ter esses atributos de inocência, de dependência, de estar buscando um crescimento, como o Mateus falou. Eu não tinha pensado nessa forma, muito legal isso. E o que mais falou aqui? Mais sinceridade. Eu vou trazer um exemplo aqui. Você já percebeu que a criança, ela gosta de brincar? A criança gosta de brincar. Todo mundo que já brincou alguma vez na vida, certo? E vou dar um exemplo que uma vez eu já era, sei lá, puxa, não calculei a idade, mas uns 12 anos, minha irmã era pequenininha e ela gostava de mandar nas brincadeiras. Ela gostava de ditar as brincadeiras. Ela falava assim: não, vamos brincar desse jeito, isso aqui. E ela gostava de. A brincadeira nem fazia sentido.
Mas quem era eu para discordar, né? Mas às vezes no nosso coração, às vezes na situação assim, cara, você é menor que eu, você não sabe de nada, você está mandando eu brincar num negócio que não faz nem sentido, mas eu brincava. Às vezes era até legal, entendeu? Fazia eu de cavalinho, dava choro depois, mas assim, a criança, ela não olha de forma pensando que você ela olha de você de igual. Ela olha tipo assim, já viu criança brincando? Assim, ela não coloca a pessoa como menor que ela, maior que ela, todo mundo criança brincando igual, todo mundo com uma criatividade, numa fluir de criatividade ali, sabe? Paulo, é verdade isso? É verdade, a criança, ela não liga se a pessoa é mais velha, mais alta, se ela é idosa, se ela é mais nova, ela tá nem aí, ela tá tipo, cara, vamos brincar. Se você dá a liberdade de uma criança, ela vai querer brincar com você de esconde-esconde, ela vai querer brincar com você de brincadeiras que fazem sentido, entendeu? Porque ela vê em você algo não limita ela a chegar a você. E da mesma forma nós precisamos ser assim com Deus, mas também ser assim com o reino de Deus. Que Jesus nos diz: digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vamos fazer uma forma mais criativa de pensar isso. Imagine que o reino de Deus é uma brincadeira. Não que é brincadeira, tá? Mas pense que Jesus, o reino de Deus é brincadeira. Jesus estava assim, ó. Reino de Deus, vamos brincar de reino de Deus? Ó. Quem colocar o dedo aqui, que vai fechar, o abacaxi, as crianças vão assim, eu quero brincar disso aqui no céu. Sabe, tipo, tinha os brinquedos, as brincadeiras malucas, que você não sabia nem como que brincava, como maluco, mas quando alguém fazia, vai fechar o abacaxi aqui, eu quero brincar disso aqui. Sabe, o reino de Deus precisa ser isso no nosso coração. Tipo assim, cara, vamos, só bora, eu quero conhecer mais disso, eu quero saber o que é isso, eu quero me entregar inteiro. Eu estou aqui no louvor, não sei cantar, mas eu vou cantar, sabe, eu me entrego totalmente, sou sincero, sou genuíno, não fico pensando nas coisas, sabe, tipo, ser como uma criança. E é muito massa que Deus fala que nós recebemos o reino de Deus dessa forma. Às vezes a gente se sente muito adultinha e começa a olhar as coisas igual quando eu, assim, menor que eu, você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que está falando. Às vezes a gente tem esse posicionamento aqui, ou na nossa casa, tipo, por que está todo mundo levantando a mão? Nada a ver isso aí, sabe? Tipo, por que a gente está cantando isso, sabe? Leva como se não fosse algo verdadeiro, como fosse uma ilusão, como se fosse algo, como se fosse uma brincadeira. E dessa forma, você não experimenta o reino de Deus. Dessa forma, você não experimenta o reino de Deus quando você se entrega totalmente. Sabe, as coisas que acontecem aqui no culto, que acontecem em acampamentos, retiros, encontro com Deus, todas elas são reais. Todas elas acontecem, são verdadeiras e reais. Mas só aquele que entra na brincadeira, que colocou o dedo aqui e fechou o abacaxi, tem experiências com Deus muito preciosas, que entra no reino de Deus, sabe? Eu vou compartilhar uma experiência também. Semana retrasado foi o encontro, né? Na anterior do encontro. A gente foi lá na chácara do encontro, e a gente foi orar, foi fazer uma espécie de bambu, que é um retiro que a gente foi também, assim, cara, oração, leitura da Bíblia, meditação e louvor. Nada mais que isso. Jejum, campo aberto, maravilhoso. E cara, teve um momento lá que Deus me tomou de uma forma tão sincera, assim, que eu me senti como se fosse uma criancinha de colo, assim, na presença dele. Sabe, Deus tem trabalhado muito comigo essa questão de identidade como Ele sendo o Pai eterno. E eu abracei isso como uma criança, sabe? Tipo, eu vou me entregar nisso. Eu vou me entregar nessa questão de paternidade de Deus e eu vou me importar com uma criancinha. Eu me senti um degostinho, assim, na presença dele. E, cara, meu coração foi tão sincero com Deus naquele dia. Meu coração foi tão aberto com Deus naquele dia. Da mesma forma que o publicano abriu meu coração e falou: Senhor, eu sou
eu sou pecador, tem misericórdia de mim, mas ao mesmo tempo eu falo, Senhor, eu não quero viver sem sua presença, Pai, eu preciso de você. E cara, o derramar da presença naquele dia foi sobrenatural. E enquanto eu falo para vocês, pode estar pensando, será que isso é verdade? Será que isso não é uma coisa da cabeça do Victor? Cara, você só vai saber se você se envolver na brincadeira, se você abraçar, se você experimentar. Eu estou dizendo brincadeira, mas é por causa da analogia, tá, gente? Da parábola aí. Mas não é brincadeira, é algo de verdade que muda as nossas vidas. É algo verdadeiro que transforma as nossas vidas. Precisamos ser como crianças, confiar, entrar totalmente no reino de Deus. Mais para frente, nos versículos que a gente está lendo, mas eu não vou continuar em Lucas, eu vou para Marcos. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e com ele perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse trecho tem falado muito no meu coração, porque a gente falou aqui de dois personagens, publicano, fariseu. As crianças não vão ver com personagens, mas se quiser, daí tem um quarto. Mas às vezes você já reconheceu que é pecador, que você identifica como o pior dos piores, e você já se entregou a Deus, você já se entregou a esse Jesus maravilhoso, e você está abraçando a causa do Evangelho, você está abraçando o reino de Deus. Vamos para cima, bora, vamos fazer, vamos lá. O seu coração está nisso. E sabe, às vezes o nosso coração está da mesma forma que o jovem rico, com um tesouro muito mais profundo que apenas a riqueza. Aqui foi a riqueza para esse homem, mas qual é a tua riqueza? Sonda o teu coração. Sabe, o que Deus quer de nós é quebrar com todo o orgulho que a gente tem no nosso coração. Ele quer destruir todo o orgulho que existe no nosso coração. O orgulho é o principal, mas o orgulho foi o que fez Satanás, Lúcifer, cair do céu e se tornar Satanás. Foi o orgulho. E o orgulho nasce no nosso coração todos os dias.
O nosso orgulho nasce no nosso coração todos os dias pensando: eu sou melhor que essa pessoa, eu sou mais inteligente que esse cara, eu não erro igual essa pessoa, igual o fariseu. E nós temos que reconhecer que nós não somos merecedores de nada, que nós somos os piores. E assim nós quebramos nosso orgulho. Mas da mesma forma nós olhamos assim: não, esse negócio do reino não é para mim. E nós, mais uma vez, temos que quebrar nosso orgulho, entendendo que o reino de Deus só pode ser abraçado como se fosse uma criança. E apesar de tudo isso, você olha para você e fala: nossa, mas eu tenho seguido tudo o que o Senhor Jesus diz, eu tenho feito tudo o que o Senhor Jesus manda, eu tenho obedecido, eu tenho amado Ele, eu tenho jejuado, eu tenho orado, tenho lido a palavra, eu tenho fugido do pecado, tenho feito todas essas coisas, mas mesmo assim eu não estou vivendo o reino de Deus, eu estou abraçando o reino de Deus como uma criança, eu tenho reconhecido quem eu sou diante da presença de Deus, mas por que eu não estou vivendo profundamente esse reino de Deus? Porque existem coisas que você ainda não entregou no seu coração. Sabe, para o jovem rico foi o dinheiro. Mas Jesus mostra que não é só sobre dinheiro. Simboliza algo mais valioso, talvez um conforto que você tenha. Sabe, quando Jesus diz deixar pai e mãe, irmãos, filhos, não é? Talvez não literalmente, mas algo mais profundo que isso, de conforto. Você não sente conforto na sua casa, onde você está? O que tem te trazido conforto? O que tem te feito adormecer? Sabe? E não há problema você ficar onde você está, no teu conforto. Não tem. Não tem. Você já foi salvo, já foi. Está aqui na igreja, mas é só isso. Não tem mais nada depois. Só. Se você não entrega tudo, é só isso que tem. É só isso. Sabe, se você não entrega tudo, o mar na sua frente não vai se abrir. Se você não entrega tudo, o fogo do céu não vai descer. Se você não entrega tudo, as coisas vão ser como elas estão. Eu não sei vocês, mas antes de eu trazer essa palavra para vocês, o Senhor falou muito no meu coração sobre isso. Aquilo que eu preciso entregar, que é mais valioso, para ter o reino de Deus. E sabe, uma das coisas mais lindas que Jesus traz aqui embaixo é que digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Deus tem uma promessa de dar muito mais para a gente aqui agora e lá na frente. Não é uma barganha, não entenda isso como uma barganha. Tipo, então eu vou tirar isso aqui para Deus me dar isso aqui. Não. Deus quer tirar tudo, Ele quer que você entregue tudo, para que Ele dê tudo dele para você. E tudo de Deus é muita coisa. É muita coisa. Pode subir. Eu sei que no fundo do seu coração existe algo dentro do seu coração que o Espírito Santo está incomodando. Eu não sei o que é, porque é pessoal para cada um. Existe algo pessoal de cada um na vida de vocês, que Deus deseja de você. E se não tem algo ardendo no seu peito para entregar tudo por Jesus, é porque você ainda precisa conhecer mais quem é esse Jesus. Abraçar esse Jesus como uma criança abraçaria esse Jesus, sabe? Se você nem sente vontade de abraçar esse Jesus, é porque você ainda
não permitiu que Ele entrasse pela primeira vez em sua vida. Sabe, Jesus, Ele muda completamente a noção das coisas. Jesus muda completamente como nós enxergamos a vida aqui, como nós vemos as coisas aqui. O que você precisa reconhecer nessa noite? Que Jesus está te chamando para fazer. Feche seus olhos, se quiser abaixar sua cabeça. Como eu disse, isso é um tempo de diagnóstico. Sabe, você chegou aqui e me disse uma nota de como está a sua vida. Que ela está 10, que ela está 3, que ela está 5,5. Mas analise no seu coração o porquê dessa nota. É porque as coisas têm ido bem? É porque você tem se sentido melhor que os outros? É porque... Por quê? Deixa o Espírito Santo mostrar no seu coração. O Senhor tem liberdade aqui. Jesus é o único que pode transformar as nossas vidas. Jesus é o único que pode mudar nossas vidas de água para o vinho, mas para isso Ele precisa tocar o seu coração. Às vezes o que Jesus está te pedindo nessa noite é que você dê a Ele o seu coração. Ele está te pedindo para que, filho, entregue seu coração totalmente a mim. Eu quero habitar dentro de você, eu quero ser um contigo, eu quero que você conheça mais sobre quem eu sou. Eu sou um Deus amoroso, eu sou um Deus que te ama. Eu não estaria pedindo nada do que estou pedindo se eu não mesmo já tivesse passado por todas essas coisas. Eu entreguei a minha vida para você. A minha vida para você. Se você é uma dessas pessoas que quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, eu te desafio a erguer a sua mão onde você está. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão, que alguém vai vir orar contigo.